Bom dia pessoal, estamos aqui hoje para gravar o nosso PIC, né, relacionado ao PIC do primeiro e segundo período, onde o nosso título é De Olho Vivo, a arte de construir cidadão. Os pertencentes do grupo é a Bianca Grossi, do primeiro período de pedagogia, a Jaqueline Roberta, Luiz Carlos e Raquel Andrade, que são do segundo período de pedagogia. Então nós marcamos para hoje a gravação desse nosso vídeo relacionado ao nosso grupo. Então vamos lá, dar início com a introdução, onde vai ser falado pela Jaqueline. Bom, nosso trabalho tem como objetivo abordar as diversas responsabilidades que vêm sendo atribuídas à escola, além da questão de conteúdo, também a questão ética, cultural e emocional do educando. Então a gente tem a questão: é uma responsabilidade do professor a formação cidadã dos alunos? Qual a responsabilidade da escola e do professor na formação cidadã do aluno? Será que o professor tem consciência dessa responsabilidade na formação do aluno? Seria possível efetivar um processo de ensino-aprendizagem sem dar conta de abordar aspectos relacionados a questões éticas, sociais, culturais e emocionais do educando? A gente fez um questionário, uma entrevista sendo estruturada com 2 professoras de ensino fundamental sobre esse tema, questionando essas professoras se elas têm consciência sobre essa influência dos professores nessa questão que vai além dos aspectos conteudistas dos professores em relação à educação dos alunos. Essa pesquisa tem como objetivo identificar se o professor influencia na formação cidadã de seus alunos e por meio de quais ações isso pode acontecer. E o trabalho foi desenvolvido no grupo livro A Base de Construir Cidadão, as 15 lições da pedagogia do amor, e identifica até que ponto o docente é ou não incentivador dos alunos em sua ação na docência. Então, essa é a introdução do nosso trabalho, e a partir desses pontos que ele vai ser desenvolvido. Bom, a próxima pessoa a falar é a Bianca. Bom, como revisão de literatura, nós procuramos alguns autores que acrescentassem no nosso trabalho sobre a formação do professor e sobre a construção do cidadão. Então, nós escolhemos Tardif, Araújo, Novoa, Chon, Antunes e Ramos. Sobre a formação de professores, nós procuramos demonstrar como a formação dos professores é importante para que ele consiga trabalhar nessa formação dos cidadãos. Nós buscamos conhecimentos, né, acerca dessa formação dos professores, e nós compreendemos através de Araújo que as práticas da formação de professores são conduzidas por saberes orientados nas concepções de sociedade, de homem, de conhecimento, de professor, entre outros. Então, essas concepções, elas atuam diretamente nos processos de formação dos professores, e elas vão impactar na formação do perfil do professor e no trabalho que ele vai escolher para realizar a profissão. Então, as ações do professor em sala de aula, elas influenciam diretamente na formação cidadã dos alunos. Mas, para que essa formação cidadã aconteça, é preciso que a formação do professor esteja voltada para essa formação cidadã dos alunos. Segundo o Novoa, ao longo dos últimos anos, temos dito e repetido que o professor é a pessoa e que a pessoa é o professor, que é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais, que ensinamos aquilo que somos e naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos.
que importa por isso que os professores se preparem para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de autorreflexão e de autoanálise. Então, nessa citação de Novoa, a gente percebe o quanto é importante a formação do professor, porque ele não vai conseguir separar o que ele é do que ele vai ensinar. Tudo aquilo que faz parte da vida dele, não só a formação acadêmica, mas as experiências que ele teve, tudo isso ele vai repassar para os alunos, principalmente nessa questão da formação cidadã. Sobre a formação cidadã em si, conforme um relatório desenvolvido pela Unesco, de 1996, a educação é um tesouro a descobrir. Então, foram 4 pilares, segundo Antunes, que foram estabelecidos para o processo educativo, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Esses pilares nós consideramos importantes para serem considerados durante a formação cidadã, para o professor considerar, né, para que essa formação cidadã do aluno aconteça. Então, o professor ele desenvolve competências que vão possibilitar que ele conduza a aprendizagem, a progressão do aluno nessa formação cidadã, dentro desses pilares. Schoen enfatiza que a aprendizagem através do fazer, dizendo que o aluno deve enxergar por si próprio as relações entre os métodos empregados e os resultados alcançados. Ninguém pode ver pelo aluno, apenas guiá-lo. Assim, Schoen propõe a reflexão sobre a ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Essas reflexões também propostas por Schoen são importantes na formação cidadã. Então, esse trabalho busca identificar como o sujeito professor influencia na formação cidadã do aluno e por meio do desenvolvimento de quais ações essa influência se efetiva. E o trabalho se baseia no livro de Ramos, né, que é a arte de construir cidadãos, e Ramos, ele conta no seu livro como ele passou de uma criança desacreditada a um ser humano feliz e bem-sucedido. E ele chama essa técnica de transformar seres humanos em pessoas fantásticas de pedagogia do amor. Então, Ramos apresenta 15 noções de cidadania no livro dele, que foram utilizadas na transformação dele e que nós utilizamos na nossa pesquisa. Essas noções seriam a noção de tempo e espaço, de autoestima, de relacionamento, de reciprocidade, de espiritualidade, de solidariedade, de humildade, de felicidade, convivência, de tolerância, de sensibilidade, de família, de continuidade, de extraordinariedade e de magnanimidade. Vou passar agora para o material e método. Bom, pessoal, o nosso trabalho, ele se deu no formato de uma qualitativa, né? E por ser uma pesquisa qualitativa, nós buscamos a compreensão dos sujeitos envolvidos e através da compreensão do contexto. Nós montamos o trabalho com base em entrevistas semi-estruturadas com 2 professoras do ensino de uma escola privada da cidade de Varginha, no sul de Minas. Essa escolha ela se deu em função do vínculo profissional dos pesquisadores com a instituição, né, dos alunos que fizeram esse trabalho e das professoras. Isso facilitaria, então, né, a possibilidade das respostas e da execução efetiva do trabalho. Foi desenvolvido um questionário de questões, e o que pautou esse questionário foi o livro A Arte de Construir as 15 lições da Pedagogia do Amor, do Roberto Carlos Ramos, né? E a nossa revisão bibliográfica, a revisão bibliográfica, ela subsidiou também a análise das entrevistas enunciados, né, que foram identificados nessas entrevistas. Então, a revisão bibliográfica ela foi realizada com levantamento de produção científica, né, que abordava praticamente a temática da formação de professor.
Para isso, nós utilizamos autores, né, que são referências nessa temática, como apresentado inicialmente pela Bianca. A interpretação das entrevistas, que se deu por base no sentido das falas dos docentes entrevistados, foi realizada, né, no questionamento, nos questionários, nas perguntas do questionário, que foi com base no livro A Arte de Construir Cidadãos, né, e a pesquisa foi dividida em 2 eixos. Isso se deu em função da facilitação da nossa objetivo. Então, no primeiro eixo, a gente abordou a influência do professor na formação cidadã do aluno, e no segundo eixo, a gente falou das ações desenvolvidas pelo professor que influenciam na formação cidadã do aluno. Então, a nossa pesquisa foi baseada nesses 2 eixos, e eles agora serão apresentados pelo Guedes, de forma que a gente possa compreender, né, e conhecer os resultados encontrados. Bom, então vamos lá para os nossos resultados. Como a Raquel disse, nós fizemos um questionário com 20 questões, onde pudemos arguir 2 professoras, né, e ao qual elas nos deram as respostas, e nós fizemos aí um levantamento dos resultados. Sobre esse primeiro eixo, que seria a influência do professor na formação cidadã do aluno. A gente queria saber se os professores têm consciência que eles fazem isso, né? Que eles não são simplesmente conteudistas, que eles influenciam diretamente na formação cidadã do aluno. Então, acerca dessa formação do aluno, que identificou foi que as professoras elas têm consciência dessa influência. E até um pouco disso a gente vai ver mais na frente quando confrontar a nosso referencial bibliográfico com o nosso resultado, porque também isso está acontecendo. Elas entendem que os exemplos que elas usam em sala e fora de sala influenciam diretamente no desenvolvimento desse aluno. Tá? Exemplos como pessoas podem trazer consequências para os seus alunos, mesmo entendendo que a família tem grande influência nessa formação. Elas não tiram da família a responsabilidade de serem responsáveis, de serem corresponsáveis pela formação desse cidadão. Elas entendem a função delas, mas entendem também a formação do cidadão. A gente até usou como exemplo até uma resposta de uma professora com relação a se questionada se ela era tolerante. Ela dizia o seguinte: diz ser tolerante porque a função do trabalho dela é passar valores. A tolerância é um dos valores. E esse é um valor que ela entende que se ela não for tolerante durante as aulas e fora, os alunos não terão esse valor. Esse é o nosso primeiro eixo, que seria a influência do professor na formação do cidadão. O segundo, ele vai falar das ações desenvolvidas pelo professor que influenciam na formação. Bom, no primeiro eixo elas já tinham essa consciência. No segundo, a gente quer saber se as ações que elas usam influenciam diretamente na formação desse cidadão. Elas também acham que a ação delas influencia de forma demasiada na formação do cidadão. Né? São desenvolvidas que influenciam na formação do cidadão. As professoras entendem claramente que as suas ações influenciam em demasia na formação dos alunos. Como citado no exemplo anterior, a questão da tolerância. Você imagina uma professora, ela disse lá, uma delas, né? Se eu chego em sala, se eu sou intolerante, se eu não aceito diversidade, se eu não aceito situações, como é que eu vou passar uma formação cidadã para os alunos? Né? E uma outra questão, a gente questiona sobre a questão sobre a situação do racismo. As duas entendem que essa situação melhorou muito, mas que precisa, a todo momento, estar preparada para se ver diante de uma situação dessa. Está preparada para agir imediatamente. Tá? Ainda quando algum aluno se encontra em situação vexatória, elas agem imediatamente, evitando que tal fato ocorra. Elas tentam evitar isso de forma muito rápida, tá bom? Então, esse é o segundo eixo. Tá fácil não, já deu um cachorro, agora é a igreja, então vamos embora. Revisão e a discussão. Utilizando lá atrás aquilo que a Bianca já tinha dito, da nossa revisão bibliográfica, vamos tentar agora confrontar um pouquinho com a fala das professoras. O Novoa falava aí das disposições essenciais para o professor, principalmente a questão da formação. Aquela formação continuada que o professor tem que ter. Essas duas professoras demonstraram estar muito preparadas para esse tipo de coisa. Elas já são graduadas na área e fizeram pós-graduação na área, quer dizer, se prepararam para o tipo de atividade a qual elas estão fazendo. O Tardif, né, vai falar justamente do conceito de saber experimental, que é justamente essa questão que a gente já confrontou nesses 2 eixos, que é a situação do exemplo influenciar nessa formação deles. E o Antunes, né,
relaciona a capacidade docente de despertar o interesse do aluno para os estudos e para o conhecimento. Ou seja, essa questão do professor está apto a desenvolver, ajudar o aluno a desenvolver, ele não pode fazer por ele, não tem como. O que ele pode é incentivar, colocá-lo diante do conhecimento, com que ele tenha o prazer de desenvolver o conhecimento. Então, essa é a situação da revisão e da discussão, trazendo a revisão bibliográfica para a discussão que foi apontada. Os 3 autores que nós utilizamos lá na revisão bibliográfica são plenamente concebidos aqui na fala das professoras. A gente consegue notar isso muito bem. A Raquel agora vai para a gente para a conclusão, para que a gente possa terminar esse trabalho. Bom, pessoal, então, como a gente tinha como objetivo inicial, né, de identificar como que o sujeito professor ele influencia na formação cidadã do aluno, e por meio do desenvolvimento de quais ações que essa influência se efetivava, né, nós percorremos todo esse caminho aí, passando pela revisão da literatura, né, passando pela aplicação do questionário, né, seguindo aí toda a metodologia já explicada, e concluímos que o professor ele influencia de fato na formação cidadã do aluno, né? E é por meio do desenvolvimento de várias ações, como, por exemplo, eliminação de intolerância, de racismo, de situações vexatórias, né, que essa influência se efetiva em sala de aula, refletindo diretamente na vida do aluno, né? Então, pessoal, o que a gente pode fechar, qual seria a frase, né, que nós podemos fechar esse trabalho, né? É de fundamental importância, né, que o professor esteja preparado para entrar em sala, para conduzir com seriedade, com profissionalismo, né, todas as suas práticas docentes. Porque, mais do que simplesmente passar um conteúdo, ele está impactando diretamente na vida de pessoas, né? O professor, quando ele fala uma palavra, quando ele traduz uma ideologia em sala de aula, ele pode estar construindo um universo de oportunidades, ou ele pode estar destruindo, né, e frustrando expectativas. Então, considerando, né, esse universo acadêmico, esse universo docente que nós estamos nos preparando para atuar, é de fundamental importância que estejamos preparados, né, para lidar com diversas situações, mas sempre tendo como pano de fundo a nossa responsabilidade de formar cidadãos, né, aí em busca de um mundo melhor, tá? Nosso trabalho ele foi fundamentado, né, em diversos autores que falam aí sobre a temática apresentada, e aqui eu trago para vocês as referências que nós utilizamos, tá? Pessoal, esse é o material que a gente tinha para trazer para vocês, né? Essa é a conclusão do nosso PIC. Foi um prazer fazer essa apresentação. Em nome do grupo, eu agradeço e estamos à disposição para os questionamentos no fórum. Muito obrigada.